Só estamos nós por enquanto, né? Sim. Eu estava até vendo aqui, mas eu não consegui. Se tem alguma configuração que a gente pudesse não precisar aprovar, Ah, sim. Isso aí é meio chato mesmo. mas não Mas tem eu acho não. que no Quer YouTube, dizer, quando for pro YouTube, resolve. Aí não tem negócio de aqui aprovar mais, já acessa aqui eu direto. não descobri não. Tem que ficar acompanhando isso aí, é chato mesmo. Vou dar uma checada aqui no material para recapitular aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, Boa Bruno, tudo noite. bem? Tudo bem? Vamos para mais uma jornada de aprendizados. Agora, eu tô achando que o pessoal hoje está no carnaval, viu? Porque tem pouca gente em relação à semana passada. Sim, as festas passadas na rua. Mas calma, velho, eu tô muito nervosa. Cadê eu tô com isso? Você não tem idade, né, Cecília? Pra sair daí, explico como você ficou. Deixa eu ver. Um momento. Pessoal, boa noite. Me ouvem? Boa noite. Ouço alto e claro. Ótimo. São, no meu relógio, 8 horas e 1 minuto. Vamos dar aí mais 2 minutos e a gente começa para ver se as pessoas chegam. Tudo bem? Ou se foram para o carnaval. Na mudança do Garcia. Beleza. Vai, te convidei já. Já mandei para você o link.
Vamos lá? Boa noite novamente. Vamos nessa. Estou vendo aqui Carlos Roberto, Euler, Aderlan, ABS, Christian. Pois é. Para quem não nos conhece ainda, eu sou Augusto Gonçalves, e junto com Christian Guerreiro, somos da Sirius Money. E conforme planejado, hoje vamos falar sobre investimentos em ouro e dólar, por conta dessa nossa missão de tentar levar até vocês opções de investimento que consigam ter resultados acima da poupança, né? Considerando nossa atual taxa Selic no Brasil de 2% ao ano, que inclusive um amigo meu me procurou essa semana, achei até que ele estaria aqui hoje, dizendo que vendeu um apartamento de um valor expressivo, e tem 4 meses isso. Ele investiu num CDB, e olha que CDB, em tese, imagino eu, né, que ele deve ter pegado uma taxa um pouco melhor do que a poupança. E me procurou justamente para dizer que em 4 meses não rendeu praticamente nada. E aí foi trocar alguma ideia do que ele poderia fazer para poder ter resultados um pouco melhores, né? Então, semana passada a gente fez uma live sobre como montar uma carteira de investimentos, né, que permitisse justamente uma diversificação e uma melhor rentabilidade. E falamos de várias categorias de investimentos. Uma delas foram os investimentos que são classificados como alternativos, que inclui justamente ouro e dólar. E por isso que a gente agendou para hoje falar de ouro e dólar. Não é isso, Christian? Se quiser começar aí. Perfeitamente, Augusto. Vou projetar aqui. Tudo bem? Projeta aí para a gente começar. Beleza. Já está visualizando aí? Já sim, perfeito. Pronto. Bom, então, pessoal, vamos falar hoje sobre investimento em ouro e dólar, mas de um jeito diferente, né? Vocês vão descobrir hoje aqui o jeito mais fácil, mais simples, o jeito mais, talvez até o jeito mais inteligente de investir em ouro e dólar, porque a gente vai falar, além dos métodos tradicionais, vai falar de alguns métodos diferentes, né? Métodos novos e até inovadores, porque refletem uma nova tendência, né, mundial aí nessa área financeira, tá? Então, nosso objetivo é justamente, né, seguindo essa missão educacional aí que Augusto já comentou, estar trazendo para vocês sempre dentro das nossas possibilidades aí, não apenas conhecimento, mas conhecimento diferenciado, né? E é por isso que a gente está aqui em mais uma jornada para trazer para vocês uma visão um pouco além, né, do óbvio sobre ouro e dólar, ok? Então vamos lá. Então essa é a nossa agenda. A gente vai falar inicialmente sobre as alternativas, né, tradicionais e algumas mais recentes, diferentes, para investir em ouro, né? Em seguida, da mesma forma, né, vamos adotar a mesma abordagem para falar sobre o investimento em dólar. Vamos dar alguns exemplos aí de operações reais, né, que tivemos a oportunidade aí de realizar, e finalizar abrindo aí, né, para perguntas e nos colocando aí à disposição para as possibilidades que a gente oferece de auxiliar vocês, né, na otimização dos seus investimentos. Ok? Tá certo?
Então vamos adiante. Augusto, você quer falar sobre ouro ou eu toco daqui? Pode tocar. Beleza. Bom, o ouro já foi ou ainda é utilizado, né, como dinheiro, né, obviamente, desde a Roma Antiga, né, onde as famosas moedas de ouro, depois prata, depois cobre, né, foram usadas durante muito tempo, né, como o dinheiro do dia a dia, como joia também, né, então até hoje é muito frequente, muito comum as pessoas adquirirem joias como forma de preservação de patrimônio, né? Então, compram joias caríssimas, né, especialmente de ouro, justamente porque a questão da pureza, né, a qualidade, confere a essas joias um valor, né, que permite, que permanece, né, esse valor ao longo do tempo. Então, não deixa de ser, além de uma forma de ter, né, um adereço, principalmente para as mulheres, né, que gostam mais desses adereços, desses acessórios, né, na forma de joias, também é uma forma de você preservar o patrimônio. Né? Além disso, é usado como decoração, né, então acho que todo mundo já teve contato com algum tipo de construção mais antiga, né? Você vê muito aqui no Brasil em igrejas, principalmente, né? Então, eu tive em Minas Gerais há um tempo atrás e você tem algumas igrejas lá onde grande parte do revestimento interno da igreja, né, é feito de ouro, justamente porque a região de Minas Gerais, né, como o próprio nome já diz, né, havia muitas minas e, portanto, era um local rico em minérios e especialmente ouro, né, e essa abundância de ouro levou até a determinados excessos, né, pelo menos eu particularmente considero um excesso você revestir uma igreja totalmente, né, ou pelo menos em grande parte de ouro. Então você vê até do ponto de vista da ostentação, né, o ouro como esse símbolo realmente de poder até, né, e sendo muito usado na decoração de grandes obras e de imóveis de pessoas, né, que possuem bastante recursos financeiros aí. O dente, né, também não deixa de ser uma outra forma, especialmente para quem acompanha aí música americana, sabe que é muito frequente, você tem aqueles rappers americanos, né, e volta e meia o cara tem aquele dente de ouro lá e tal, como também uma forma de ostentação, de se diferenciar. E um outro aspecto que talvez seja não tão comentado, né, não tão visível do ouro, é o aspecto da utilidade dele, né? Ele também é muito útil, né, por ser um metal e por ser condutor, ele naturalmente tem aplicação na área de eletrônica, né? Então o ouro pode ser utilizado, né, e é utilizado em determinados tipos de circuitos eletrônicos, e isso confere a ele, além, né, das suas diversas outras qualidades, também a qualidade da utilidade, né, dele ser um elemento que tem uma aplicação aí na indústria, né, em várias áreas, especialmente na área eletrônica. Então, tudo isso faz com que o ouro seja visto como um bom investimento, né, porque ele tem essa característica justamente de reserva de valor. O que é uma reserva de valor? É algo que consegue, né, como a gente falou no exemplo das joias, no exemplo até do dente, né, ele confere essa condição de preservação, né, de valor. Né? Então, o ouro ele não perde o seu valor ao longo do tempo, né, e por isso mesmo ele foi usado durante muitas décadas, né, séculos até, como lastro de moedas fiduciárias. Né? Até a década de 70, quando houve essa quebra, né, com o acordo de Bretton Woods, se não me falha a memória, né, os Estados Unidos, o Banco Central americano e tal, estabeleceu que não haveria mais a paridade, né, entre o dinheiro papel moeda, né, e o ouro correspondente armazenado em algum local, em algum depósito, em algum local seguro, para lastrear aquele dinheiro de papel que estava em circulação. Então, inclusive, alguns especialistas do mercado financeiro dizem que esse foi, digamos assim, o começo do fim, né, das moedas ditas fiduciárias. Né? Para quem não sabe o que é moeda fiduciária, são as moedas que são emitidas e controladas por governos, né, e que são adotadas de forma
vamos dizer assim, obrigatória, né, pelos cidadãos daquele país, né, por força de lei. Então, essas são as chamadas moedas fiduciárias, tá? E, como eu disse, essas moedas, né, durante um certo tempo, até mais ou menos a década de 70, elas eram, né, especialmente o dólar, era 100% lastreado em ouro, né? Então, você tinha uma certa garantia de que aquele papelzinho que você carregava no bolso, ele tinha uma contrapartida, né, em metal precioso, né, o que conferia a ele um valor ainda maior, né, do que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente percebe a destruição praticamente das moedas fiduciárias mundo afora, né? Inclusive o próprio dólar. Né? Eu vi um estudo que mostra que ao longo dos últimos, não lembro se 50 ou 100 anos, o dólar perdeu mais de 90% do seu valor. Né? Então o que você comprava com $1 há 100 anos atrás, hoje você precisa de praticamente $10 para comprar a mesma coisa. Né? Então isso mostra claramente o quanto a moeda, por mais que ela seja considerada, né, seja uma moeda de referência, como é o dólar, em nível mundial, né, considerada moeda mundial, ela, por não ter mais esse lastro, né, no ouro e em uma proteção, digamos assim, acaba que sofre junto com outras moedas, talvez menos, mas ainda assim sofre. Né. O ouro também é muito usado como proteção, né, já que eu falei de proteção, né, como ele tem essa característica de reserva de valor, ou seja, ele preserva o seu valor ao longo do tempo, isso permite que o ouro seja utilizado como o chamado hedge. Né? Então, ele protege você contra circunstâncias diversas que acontecem aí nas condições econômicas dos países e do mundo, e que geram inflação, geram uma série de crises. Né? A gente sabe que o mercado financeiro ele vive de ciclos, né? E você tem ciclos de bonança e ciclos de crise, né, sucessivamente, e é importante você estar preparado, né, para cada momento desse, e uma forma de você se preparar contra esses momentos aí de instabilidade é justamente ter uma reserva, uma parte da sua carteira de investimentos em ouro, né, e ativos, que a gente chama de investimentos alternativos, né, ouro, metais preciosos, né, ouro, prata, principalmente, e outros investimentos alternativos também que a gente conhece, dispõe no mercado. Em 2020, o ouro valorizou 41%, né? E assim, acho que é indiscutível, né? Uma valorização desse tamanho, né? Nessa proporção, deixa claro que isso é um reflexo justamente da perda de valor da maioria das moedas, né, fiduciárias mundo afora, em função dessas crises, né? E dessas diversas dificuldades econômicas que estão cada vez mais difíceis de serem enfrentadas, né, porque frequentemente as medidas tomadas para contornar essas crises são a emissão de mais moeda. Né, e isso, segundo diversos especialistas, tem uma série de consequências ruins, né, consequências adversas, e, por outro lado, para quem tem uma carteira, né, resiliente, como a gente falou na live passada, né, se beneficia desse tipo de cenário, né, e aí o seu percentual lá, se você tem uma carteira diversificada e resiliente, o percentual alocado em ouro, né, você teria aí um ganho de 40%, 41%, uma valorização de 41% no ano de 2020, né, o que é bastante expressivo. Né, então, essa é a realidade aí do investimento em ouro. Né. Outra característica importante é que, como por ser essa reserva de valor, né, referência mundial, os países né, de todo o mundo fazem questão de manter, né, grandes quantidades de reserva em ouro. Né. O líder aí nessas reservas é os Estados Unidos, né, e depois você tem aí vários países da Europa, né, Alemanha, o próprio Fundo Monetário Internacional, Itália, França, né, a China também ali, Suíça. Então, e lá atrás você tem o Brasil. Né, então, o Brasil, até pelas próprias características do país, a gente vive em crise financeira, né, crise atrás de crise, e, consequentemente, o país tem bastante dificuldade para se estruturar economicamente, para ter condição de ampliar significativamente suas reservas em ouro, por exemplo, né, o que garantiria aí uma segurança maior até para investidores estrangeiros, né, porque sabendo que o país tem uma grande quantidade de reserva em ouro, o investidor ele tem uma confiança maior de que existe um lastro, né, ao qual ele pode recorrer,
no caso em caso de necessidade, né, de alguma instabilidade econômica momentânea que o país atravesse, né? Quando as reservas do país em ouro são muito baixas, isso gera também, por outro lado, uma certa desconfiança, né? Então, aquele país ele não está tão protegido. A gente acabou de falar que o ouro serve como proteção, né? Então, aquele país ele não está tão protegido assim contra crises econômicas e outras situações aí circunstanciais, tá? Aqui o descritivo, né, numérico aí do volume de ouro em termos de produção, né? Inclusive, isso é uma questão interessante até se abordar, porque existem algumas pessoas, né, que já vi gente comentando aí em grupos, né, em redes sociais, que o ouro não seria tão escasso assim como se diz, porque diversos países vêm conseguindo um nível de produção, né, aumentar até sua produção de ouro, e então essa questão da escassez do ouro ela seria um pouco relativizada, né? Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Porque eu realmente não parei para investigar a fundo essas alegações, né? Mas o fato é que você percebe um nível bem significativo de produção de ouro em diversos países, né? Especialmente a China, né? Rússia, Austrália e Estados Unidos, né? Você vê uma produção bem significativa aí na casa das centenas de toneladas, né? O que é realmente bastante, né? Então isso também dá um lastro maior, né? E um respaldo maior para esses países quando se trata de reserva de valor, né? Então, como é que você pode investir em ouro, né? Então, você pode investir usando através da Bolsa de Valores, né? Usando o instrumento lá OZ2, né? Que é a onça, né? Que equivale a 10 gramas, uma quantidade de 10 gramas de ouro, e que no momento da preparação desse slide estava custando em torno de R$310, né? Isso oscila um pouquinho, né? Como todo ativo do mercado financeiro, ele oscila um pouquinho para mais ou para menos a cada dia, a cada momento, mas é nessa faixa de valor aí que você vai encontrar a onça, né, de ouro para adquirir. Essa é a opção de você adquirir diretamente através da Bolsa de Valores, tá? Outra alternativa é através de fundos de investimento. Então, você tem fundos de investimento que são focados, né, em ouro. E esses fundos de investimento, eles trazem, como todo fundo de investimento, a comodidade, né? Você simplesmente acessa lá a lista de opções de fundo da sua corretora e com poucos cliques você, né, adquire o fundo de investimento em ouro. E por outro lado, se ele tem a comodidade, né, em contrapartida você paga por essa comodidade através de uma taxa de administração, né? Então essa taxa varia de corretora para corretora. De repente pode ter alguma corretora, não sei especificamente em relação a ouro, se existem corretoras que fornecem taxa de administração zero, tá? Mas é possível que você encontre. Teria que pesquisar, né? Teria que garimpar, né? Até para, já que a gente está falando de ouro, né? Teria que garimpar aí uma taxa de administração mais baixa, para justamente você não ser penalizado no momento de resgatar, né? Ou anualmente com essa taxa. Outra opção que você tem é a compra de ouro físico, né? Então você tem as casas que operam com esse tipo de produto, né? De metal, e nesse caso o risco é a procedência, né? Então você pode acabar adquirindo aí um ouro que não tem uma pureza, né? Conforme dito. Inclusive existem aparelhos para você medir, né? Então pessoas que transacionam muito frequentemente com ouro acabam adquirindo, né, determinados aparelhos que permitem medir a pureza, né, do metal e garantir a procedência, né, para que você não compre gato por lebre, né? E no caso do ouro físico, né, você pode comprar e levar para casa, mas também é frequente que as empresas que trabalham com esse tipo de metal, elas ofereçam a possibilidade de custodiar, ou seja, de manter esse ouro armazenado para você, né? Ou até mesmo você pode comprar, levar a pedra, né, levar o metal para casa e depois guardar isso, por exemplo, no cofre de um banco ou em algum lugar do tipo, e você vai ter então uma taxa de custódia aí, né? Seja o custo de um cofre no banco, ou seja uma taxa de custódia de uma empresa na qual você pode adquirir o ouro, e ela mantém esse ouro armazenado para você, né, e deixa lá à sua disposição. Quando você quiser, você pode fazer a retirada, tá? Eu diria que essas três opções aí são as opções mais tradicionais, né?
E, recentemente, a gente tem observado um fenômeno, né, mundial, que é a chamada tokenização. Né? O que é a tokenização? A criação de ativos digitais, né? Ou seja, elementos do mundo digital, né? Elementos até virtuais, vamos dizer assim, que são representantes, né? Ou seja, representantes no mundo digital de coisas do mundo real. Né? Então, um exemplo disso é esse token Pax Gold, né? Pax G, o símbolo é Pax G. Então, esse token ele representa justamente, ele é o equivalente digital de uma onça de ouro. Né? Então, esse é um token que está disponível em algumas plataformas e ele permite que você compre, né, entre aspas, uma moeda digital que corresponde a uma onça, né, de ouro. Tá? Então, esse token é comercializado pela empresa Paxos, né, uma empresa dos Estados Unidos que tem licença para custodiar e negociar ouro, né, e ele tem uma paridade, ou seja, a quantidade de tokens disponível no mercado para comercialização, ela tem uma correspondência física, né, com a quantidade de onças de ouro que a Paxos possui, né, sob sua custódia. Tá? Então, os tokens eles têm esse lastro, né, vamos dizer assim, e, portanto, o ouro físico fica depositado como garantia desses tokens e não há taxa de custódia, nem de administração, você simplesmente entra na plataforma, né, numa plataforma que disponibilize esse token e consegue comprar e vender livremente, tá? Com um valor mínimo a partir de $10. Então, se você dispõe de $10, você já consegue comprar esse token, o que por si só já é uma vantagem, né? Porque, em geral, a quantidade mínima que você consegue adquirir de uma onça, né, quando você vai adquirir numa outra empresa. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente adquire na Parmetal, né, e outras empresas que negociam com metais preciosos. E no caso do token, você não tem essa limitação. Você pode negociar, você pode adquirir a partir de $10, você pode adquirir uma fração, aí seria uma fração de uma onça, né, já que uma onça custa mais do que $10. Então, isso já é uma das vantagens de investir através desse token ao invés de adquirir o metal físico, tá? Então essa é uma alternativa que a gente olha com bastante interesse, porque esse fenômeno da tokenização, né, da digitalização do dinheiro, ele é um fenômeno que eu diria que é imparável, né? Todo dia você vê surgir um token novo. Esses dias um colega me comentou comigo sobre um token, até aqui no Brasil, eu esqueci qual é a empresa, mas ela criou um token que já está sendo negociado em algumas plataformas aqui no Brasil, que é um token de carbono. Né? Então é como se você pagasse para combater a emissão de carbono e para preservar as florestas, etc. Então ele é um token vinculado ao carbono. Então isso é só mais um exemplo, né, de que a tendência de tokenização, de digitalização dos diversos ativos financeiros aí, ela é muito forte, né, e eu diria realmente imparável em todo o mundo. Né? Então vocês vão ver, né, para quem não conhece essa ideia de token, para quem nunca tinha visto, vá se acostumando, porque você vai ver falar de muitos tokens e cada vez mais tokens nos mais diversos segmentos, né, dos mais diversos tipos, né, porque isso é uma tendência realmente mundial, né, e muito forte, cada vez mais forte. Ok? Augusto, com você. Pois não. Antes de falar sobre dólar, eu só queria complementar essa parte de token, porque nós fizemos, né, Christian, com nossos alunos, nossas turmas, um trabalho específico para comprar e vender, né, tokens que foram lançados de diversos times de futebol da Europa, né? Sim, bem Nós lembrado. fizemos um trabalho com, acho que 4 ou 5 times. Foram PSG, Juventus, Atlético de Madrid, E Arsenal. Arsenal, não foi? Não, Roma e Arsenal, se não me engano. Foram 5 times. Esses times hoje de futebol são, na verdade, empresas, né? E sendo empresas, eles
visam lucro, obviamente. E nessa nova forma de, vamos assim dizer, de se tornar acionista dessas empresas, né, eles lançaram tokens, porque numa situação normal a gente só conseguiria comprar uma ação desses times se a gente morasse nesses países para poder ter acesso à bolsa de valores deles. E lançando token, isso fica muito mais fácil para quem é fã desses clubes, porque você compra pela internet. Então, nós compramos tokens desses times, porque a gente teve uma informação de que iria ser lançado numa grande plataforma, e isso tenderia a ter uma valorização. E nós tivemos, em questão assim de 10 dias, tokens que valorizaram 100%, 107%, ou coisas assim. Então, valeu muito a pena naquele momento, foi bem interessante. E os alunos gostaram, foi bem interessante. Mas vamos falar de dólar, né? Muitas vezes, né, a gente pensa em comprar dólar, né, porque a gente quer viajar. E aí vai viajar lá para os Estados Unidos, por exemplo, e a gente precisa levar dólar, né? E aí a gente faz aquela compra, ou em cima da hora, ou vai comprando aos poucos até chegar a viagem, né? De forma a tentar conseguir um preço melhor ao longo do tempo. Ou quando a gente pode, não, nossos filhos quer fazer intercâmbio, a gente também pensa em comprar dólar para poder ele levar para a viagem. Outra alternativa, se a gente quiser morar no exterior, né, a gente começa a fazer um planejamento e começa também a adquirir, já que lá a gente vai ter que alugar um imóvel, comprar um carro, coisas assim. Outra forma é quando a gente quer também se proteger contra a inflação, né? O Brasil já viveu momentos mais difíceis nessa área. Hoje nós temos uma situação mais controlada, mas também em relação ao dólar, o real vem se desvalorizando, né? O real quando foi lançado em 1994 valia $1. Hoje nós precisamos de mais de R$ 5, cerca de R$ 5,40 para poder ter o equivalente a $1. Então também é uma forma de proteção contra a inflação. E também para quem investe na bolsa, né, e tem esse conhecimento, procure alocar parte da sua carteira de investimentos em dólar, porque existe um movimento contrário, né? Quando a bolsa cai, consequentemente as ações que você tem negociadas na bolsa, elas vão perder valor, umas mais, outras menos, mas o normal é que elas percam valor. O dólar se valoriza. Então, você pode compensar um pouco da perda que você teve na bolsa se você tiver na sua carteira dólar. Isso aconteceu muito agora na época do coronavírus, né? A bolsa caiu aí entre 30% a 40% e o dólar foi a 5,86, quase 5,90. Então, é uma forma bem utilizada para quem conhece do mercado de se proteger contra quedas na bolsa de valores. E aí, né, quem se interessa por investir em dólar, né, quais são as possibilidades, né? Tem os chamados fundos cambiais. Cambial vem de câmbio, né? Então, os fundos cambiais justamente trabalham com moedas estrangeiras, né? A mais comum, com certeza, é o dólar, mas existe também para euro, por exemplo. Então, você entra num fundo desse, o que a moeda valorizar, você vai ganhar de lucro em relação ao real, e em contrapartida, você vai pagar uma taxa de administração por quem administra esse fundo. É o normal do mercado, isso funciona mais ou menos assim. O que às vezes pode acontecer, que o Christian comentou, né, é alguma isenção de taxas de corretagem, coisas assim. Mas normalmente, se é fundo, tem alguma taxa de administração envolvida. Essa taxa de administração lhe dá a comodidade de você não precisar operar, porém lhe dá um custo que é abatido do seu lucro, né? E se você tiver, na verdade, prejuízo ao invés de lucro, se por acaso, por exemplo, quem comprou dólar lá em março, abril, maio do ano passado, onde estava no auge lá do coronavírus, a 5,80, 5,90, e quisesse vender hoje a 5,40, iria realizar um prejuízo, né? Então, seu prejuízo, na verdade, seria um pouco maior, porque você teria também o custo da taxa de administração. Outra possibilidade é o que normalmente se faz, né? Vai em shopping, vai em alguma casa de câmbio, né?
e você compra o papel moeda mesmo, né? Paga em real e recebe em dólar. Ficando com o dólar físico na mão, você tem que ter algumas precauções, porque existe o risco de roubo, né? Existe também, claro, não é muito comum se você for em casas de câmbio sérias, mas se você comprar, por exemplo, de cambistas, existe o risco de aquele papel ser uma fraude, né? E você também precisa ter algum esquema de custódia, como o Christian falou do ouro, né? Você precisa ter algum cofre em sua casa ou algum local que você se sinta confortável de deixar esse dólar guardado enquanto você não vai utilizá-lo, né? Isso gera, claro, algumas preocupações adicionais. Outra forma é na bolsa de valores, né? Muito comentado. Normalmente quando saem as notícias financeiras aí todo dia fala sobre os mini contratos, né? Esses mini contratos são negociados em dólar. Chama de mini contrato porque um contrato inteiro é um valor muito alto. Então, para dar mais acesso à população, foram criados esses instrumentos chamados mini contratos. Você consegue operar com um valor financeiro menor, né? Também é uma possibilidade, mas é um mercado que não é muito trivial de se operar, né? Quem opera em mini contratos sabe disso. Existe aí uma certa complexidade de operar esses mini contratos. E por último, que é algo mais recente, que o Christian já comentou um pouco, né, sobre os tokens, que nesses casos a gente está chamando de stablecoins, né? Stable de ser estável e coins de ser moeda. São esses tokens que eles são considerados moedas mais estáveis, justamente porque ela está lastreada em algum outro ativo que é bastante conhecido, né? Ou ouro ou dólar, por exemplo. Então, não vai haver um movimento de queda e de subida tão brusco como acontece em outros ativos digitais, porque na verdade eles acompanham, né, o preço da cotação do ouro e nesse caso aqui do dólar. Por isso que eles são chamados de stablecoins. No caso específico do dólar, existem várias stablecoins que cumprem esse papel, né? A gente viu lá que do ouro existe uma, que é a Pax Gold, né? Que é conhecida como PAXG, a sigla, né? No caso do dólar, existem várias. Eu listei aí as 4 mais conhecidas, mas existem outras também, né? A mais antiga, que é desde 2014, ou seja, já tem 7 anos. Para quem está ouvindo falar pela primeira vez, saiba que isso já tem 7 anos, né? É a Tether. Ela é conhecida como SDT. Então, é uma moeda digital que tem o valor do dólar. Ela, até por ser a mais antiga, é que tem a maior participação de mercado. Porém, existem muitas desconfianças em relação a essa moeda. Mais recentemente, isso tem sido bastante comentado, né? De que ela não tem de fato a reserva total em papel moeda, né? Então seria um token um tanto arriscado. Só que existem outras alternativas, né? O BUSD é o token de uma corretora chinesa chamada Binance. Esse B aí é de Binance, né? Então é o dólar da Binance. Essa corretora é uma das maiores do mundo nesse mundo digital, né? Foi lançado há 2 anos, né, em 2019. E como ela é da Binance, se você for operar na Binance com essa moeda, você não paga taxa de corretagem. Ou seja, você adquiriu o dólar da Binance, né, o BUSD, e quer comprar com esse dólar da Binance, por exemplo, um outro token, ou outra criptomoeda. Se você fizer a compra usando esse dólar da Binance, você não vai ser cobrado corretagem. É um diferencial para que ele ganhe mais participação no mercado, né? Existe também o TrueSD, né, que foi lançado em 2018, que tem uma reputação muito boa. Existe também a DAI e tem outras moedas também. Então tem uma alternativa, tem um conjunto de alternativas até maior do que o ouro, porque isso já existe há mais tempo no caso do dólar, né? E as vantagens basicamente são as mesmas lá que Christian comentou sobre o ouro, né? Se você investe em stablecoins e não compra fisicamente ou compra por fundo,
você não paga taxa de administração, você não tem preocupação com custódia, consequentemente você não paga taxa de custódia, você não tem risco de falsificação, porém você tem um risco de contraparte. O que é risco de contraparte, né? Quando você vai comprar essa moeda, se você deixar essa moeda na corretora que você comprou e não numa carteira própria sua, e essa corretora por acaso falir, né, ou for invadida por hacker e roubada, etc., você pode perder seus tokens, né? Claro que isso não acontece a toda hora com grandes corretoras, mas já aconteceu. Algumas delas, inclusive, ressarciram seus clientes, etc., mas talvez corretoras menores não tenham muitas vezes condição de ressarcir todo mundo. Então existe esse risco de contraparte. É um risco que eu considero relativamente pequeno, mas a gente precisa falar que ele existe, né? Então, uma alternativa é, se você quer realmente comprar para longo prazo, é você comprar e não deixar na corretora. Você deixa numa carteira própria, que certamente algum dia a gente vai fazer uma live sobre isso, né? Sobre como ter uma carteira própria para armazenar tokens e criptomoedas. E aí, conforme a gente colocou na nossa agenda, a gente queria trazer exemplos reais de nossas carteiras, coisas que nós operamos e que deu uma rentabilidade que jamais seria possível nos investimentos convencionais atualmente no Brasil, né? Com a Pax Gold, ó, tá aí a data e hora, né? No dia 11, coisa bem recente, né? Tem 4 dias isso. Nós conseguimos comprar a Pax Gold usando o SDT, tá vendo? Essa sigla aí, Pax Gold, o SDT significa isso. Você comprou Pax Gold usando o SDT, é assim que faz a leitura. A $1.821. Aí no dia 14, 3 dias depois, né? Menos de 3 dias, porque observe que a compra 1821 foi às 21 horas e 29 minutos. Então, menos de 3 dias depois, às 10 horas e 5 minutos do dia 14, foi feita a venda da Pax Gold no valor de 1.860. Então, isso deu em 3 dias 2,14%. Como eu disse, 2% é a Selic de um ano hoje no Brasil, né? Se você colocar seu dinheiro na poupança, é isso que você vai ter em um ano. E foi possível ter essa rentabilidade em 3 dias. Então, é um exemplo de como dá para fazer essas operações e ter uma rentabilidade interessante se você souber um bom momento de compra e um bom momento de venda. Aqui outro exemplo, real também, em dólar, né? Lá no dia 23 de dezembro de 2020, às 11h39, nós compramos BUSD, que é o dólar da Binance, né? Com o real. BRL é o Brasília Real, né? Então foi feita a compra através de real. Nesse dia e nesse momento, a compra foi feita a 5,19. Então você comprou $1 a 5,19 centavos de real. Porém, na data de hoje, que é esse segundo número, estava sendo cotada a 5,43. Então, se fosse feita a venda hoje, menos de 2 meses depois, né? Porque isso foi em dezembro, hoje estamos em fevereiro, foi 23 de dezembro, hoje é 15 de fevereiro, daria uma rentabilidade aí de 4,56% em 2 meses, que é mais do que o dobro do que a Selic anual. E olhe que hoje, como vocês estão vendo aí na tela, foi um dia de baixa. O dólar hoje estava em queda de 0,64%. Então, se isso fosse feito na sexta-feira, o lucro seria ainda maior. E por fim, né, Christian, para a gente encerrar nossa live e abrir aí para dúvidas, a gente sempre coloca aí o que a Sirius pode ajudar vocês nessa área de investimentos, né? Nós temos feito trabalho de assessoria para montar carteira de investimentos. Quem tem um recurso não sabe exatamente onde, como alocar e por quê.
alocar em cada um dos ativos que a gente explicou na live passada, a gente faz essa assessoria. Não mexemos com dinheiro, mas a gente pode montar uma carteira e passar para vocês um estudo, e vocês escolhem a corretora ou o banco que vocês querem investir e colocam lá seu dinheiro, mas de uma forma que tenda a ter resultados superiores ao que normalmente seu gerente vai te oferecer, porque vida de gerente é bater meta e não te dar realmente investimentos diferenciados. Nós também temos, né, corretoras e investimentos que a gente faz, e por isso que a gente consegue ter um conhecimento mais profundo, né, sobre o risco-retorno, né? Uma melhor relação. Você vai ter um risco menor para ter um potencial de retorno maior. Além disso, por exemplo, esses dois exemplos que a gente deu aí de compra de Pax Gold, de dólar, em momentos bons e venda em momentos bons, né, ou seja, que dariam lucro, eles são feitos através de análise técnica ou também conhecido como análise gráfica, né? Então, nas nossas capacitações, nós temos uma estratégia lá de mercado à vista, que é justamente uma estratégia que ensina como utilizar gráficos, ferramentas e indicadores para descobrir momentos em que qualquer ativo, pode ser ouro, pode ser dólar, pode ser uma ação da bolsa, pode ser uma criptomoeda, enfim, qualquer ativo, aparenta estar num bom momento de compra ou aparenta estar num bom momento de venda. Então, isso é um curso que nós temos. Nós temos um curso com 10 estratégias. Essa é uma das estratégias. Ela pode ser comprada isoladamente ou pode ser comprada no pacote junto com as outras 10. Isso a gente ensina lá. Temos também capacitação para investimento em criptomoedas e tokens, né? Então, a gente ensina a vocês operarem em um ambiente simulado, até que vocês tenham realmente conhecimento e confiança para operar com o dinheiro de verdade, né? Isso faz muito sentido, treinar bastante antes de colocar o dinheiro real, né? Porque para quem não tem ainda habilidade, isso precisa ser maturado, né? Depois que vocês passam por essa fase, vocês vão operar em suas próprias contas, então não tem necessidade nenhuma de confiar em empresas ou em terceiros. Vocês vão fazer suas operações em suas próprias contas, porque vocês vão ter esse conhecimento, né? Isso evita cair em tantos golpes, inclusive ontem a gente viu lá no grupo, né? Pessoas se aproveitando e fazendo propaganda de investimentos que certamente se trata de golpe, né? Querendo justamente pegar pessoas mais desavisadas e prometer o que é impossível de ser cumprido, e você vai depositar o dinheiro e ele vai sumir com o seu dinheiro e acabou. Ensinamos a montar operações estruturadas. Operações estruturadas são operações que você consegue, por exemplo, ter lucro mesmo em caso de queda. Então, parece uma coisa até contraditória, mas isso existe, é pouco conhecido, mas isso é possível justamente porque a operação é estruturada. Você não compra o ativo em si isoladamente, você monta uma estrutura, e normalmente a compra do ativo mais a compra de futuros ou de opções ou das duas coisas, que te trazem uma proteção ou um ganho acima do que seria o esperado, né? Então, nós temos 9 estratégias nessa área de operações estruturadas nos nossos cursos, e é o que a gente acha que assim o grande diferencial de um bom investidor é aprender essas operações estruturadas, porque elas são realmente muito poderosas. Requer um tempo de estudo para que se entenda como fazer essas estruturas. Porém, uma vez que você conheça bem como é que isso é montado, o tempo de execução é mínimo, você não perde tempo para montar, por um lado, e por outro lado, você não precisa ficar no computador monitorando como isso é feito normalmente em quem faz operações de day trade, né? Porque são operações que não têm essa característica. Você consegue normalmente dormir e acordar tranquilo, porque ela tem uma certa proteção, né?
e ela tem um prazo de execução maior do que essa questão de ficar lucrando tudo no mesmo dia. Por isso que as pessoas muitas vezes até tem problemas aí de ansiedade e até outros problemas, até de suicídio, porque fica nesse estresse de operações de day trade. Tudo isso, né, podendo ter ganhos em dólares, que traz aquelas vantagens que a gente já comentou, que é a constante desvalorização do real em relação ao dólar. E por fim, a gente repete aqui, quem estava na semana passada, mas a gente gosta de repetir, né, porque existe muito picareta no mercado. Então a gente gosta de deixar bem claro que nós não somos, né? Nós não fazemos gestão de dinheiro de terceiros. Então, nenhum dos nossos clientes deposita dinheiro para que a gente opere. Não é essa a nossa linha. Nós não somos empresa de marketing multinível, então não tem esse esquema de indicação, de premiação por bonificação, por indicação, nem por volume de investimentos. Nós não somos, obviamente, nem pirâmide financeira, nem esquema Ponzi. A gente não opera com dinheiro de terceiros. E não ganhamos comissão de nenhuma corretora. Basicamente, o que nós somos professores, temos formação na área de tecnologia, somos profissionais já que lidam com a área financeira há muito tempo. E, por conta disso, nós nos dedicamos a fazer pesquisas e produzir conteúdos gratuitos e conteúdos pagos para a área de educação financeira. Então, se o Christian quiser comentar alguma coisa, a gente pode abrir aí também para algumas dúvidas. Perfeito, Augusto. Vamos abrir para perguntas já, pessoal. Quem quiser botar no chat, ou daqui a pouco eu libero já para vocês abrirem o microfone aí para fazer as perguntas. Mas eu queria só pontuar aqui algumas coisinhas bem rapidamente. Dizer que, primeiro, muita gente às vezes tem receio, né, quando a gente fala dessa coisa de digitalização, né, tokenização, esse mundo novo aí digital, do dinheiro digital, né? E o que eu acho interessante dizer é o seguinte: esse é o mundo, né? Não podem dizer que é o novo mundo, né? Porque ele já está virando o atual mundo, né? A gente está no século XXI já, e essa é a grande realidade. E quando você olha em volta, você começa a perceber cada vez mais claramente que essa é a realidade atual. Por quê? Porque existe uma nova geração aí, né? A chamada geração Y, né? Os millennials, etc. E eu tenho um irmão caçula, né? Que tem seus 20 anos, por aí, 20 e poucos anos, e eu vejo a desenvoltura com que ele lida com essas questões digitais, né? Eu tenho essa mesma facilidade por ser da área de tecnologia. Mas eu vejo que pessoas da minha geração, né, e de gerações, digamos assim, um pouco mais antigas, têm muito desse receio, né, desse mundo do dinheiro digital, etc. Mas a verdade é que esse é o mundo que a gente já vive, né, e cada vez mais essas novas gerações, elas já estão nascendo nesse mundo digital. Então, quando você olha um Pax Gold, quando você olha um Tether, ou um BUSD, né, um Binance USD, ou um True USD, a gente olha que coisa estranha, né? E para essas novas gerações, isso já é coisa comum. Eles já estão se acostumando muito rapidamente a esse mundo do dinheiro digital, né? Então, o que a gente está dando aqui, está tendo a oportunidade, né, e eu me sinto privilegiado por isso, é de ter acesso, né, a esse mundo do dinheiro digital antes do que a maioria das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas vai ficar, né, nessa coisa do receio, do medo, da preocupação, né? E isso acontece principalmente pela falta de conhecimento e de estratégia. E é por isso que a gente faz esse trabalho, né, educacional e de focar na questão da gestão de risco e das estratégias, porque isso permite a você sair na frente, né? Permite a você embarcar nesse novo mundo, né, nessas tendências que estão transformando já, né, a forma como a gente vê e lida com o dinheiro, e que a gente tem a oportunidade, então, de embarcar nessa jornada aí mais cedo do que muita gente, né? E como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quanto antes a gente conseguir embarcar com o devido conhecimento e com as estratégias adequadas, maior será o sucesso, né, de todos que conseguirem sair na frente, né? E então é por isso que a gente defende, né, a gente acredita nessas novas tendências. A gente
tem Skin the Game, né? A gente está lá operando, está lá testando, experimentando, para trazer para vocês o que a gente fez, né? Não o que a gente acha, mas o que a gente experimentou, o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou e o que não funcionou. Tá certo? Esse é o nosso papel aqui. Então, dito isso, fiquem à vontade aí para colocar as perguntas de vocês, tá? Para que a gente está aqui à disposição para responder. Tem Eu duas tô tentando... perguntas aqui no chat, Christian. Diga Começar aí, por Lúcio. elas, né? O Sim. Márcio colocou uma informação aqui, que a Binance cobra taxas pelo BNB. O BNB, para quem não sabe, é o token da Binance. Então, a Binance tem uma moeda própria, né? Chamada BNB, né? O BNB. Ele está dizendo que cobra metade do valor normal. Isso aqui é verdade também. Então, se você tiver BNB na Binance, a corretagem que você vai pagar vai ser a metade do valor normal, ou seja, ela quer que você tenha a moeda dela na sua carteira. Mas o que eu falei também é verdade. Por um período promocional, se você fizer qualquer transação, se não me engano, isso vai até março, até o mês que vem, se não for prorrogado. Se você fizer qualquer transação que a compra ou a venda seja feita utilizando BUSD, que é o dólar da Binance, eles não estão cobrando. A corretagem sai zero. Mas se for em outro par, por exemplo, você quer comprar Bitcoin com USDT. Se você não tiver BNB, que é a moeda da Binance, você paga a corretagem cheia, 100%. Se você tiver BNB, você vai pagar metade. Perfeito. E uma segunda pergunta aqui, qual o valor do pacote? Nós temos um pacote com as 10 estratégias que, se não me falha a memória, né, que chega a 697, é isso? Isso aí com desconto 697. promocional de 30%, né? O O valor valor cheio é 1.000, tem um cupom, não é isso? Isso. Que está saindo 697. Também pode comprar, ao invés do pacote que vem 10 estratégias, o pacote que vem 3, que eu não lembro o valor de cabeça. Você lembra, Christian? Não sei se é Rapaz, não, 297, fugiu agora. 397. Não, lembrei. É 247. As 3 estratégias 247, né? são 247. 247, pronto. E você pode comprar só uma estratégia, você escolhe, fica R$ 97. Que inclusive é o mesmo valor da aula que a gente vai dar semana que vem, de uma estratégia nova que a gente desenvolveu, chamada Venda Coberta Programada, que é uma estratégia que a gente desenvolveu aí no mês de janeiro, desenvolveu e testou bastante. Estamos usando agora em fevereiro, e que ela tem conseguido dar até 1% a cada 2 dias. Essa estratégia que a gente vai ensinar na terça-feira da semana que vem, a gente deve divulgar aí no grupo. Como é uma estratégia só, o valor é de uma estratégia, R$ 97. Avanilton, existe token para prata? Não que eu conheça. Já pesquisei, mas não achei. O token permite a recepção física, caso queira. A Pax Gold promete que sim, que você, se você estiver lá nos Estados Unidos, que você possa fazer a troca física. Eles prometem que sim, mas tem que estar lá para isso, né? No caso, considera-se no portfólio Pax como investimento em ouro e não em cripto, correto? Correto. Investimento aqui é como se fosse ouro, porque na verdade não é nem cripto, não é um token, representa ouro. Então, a Pax Gold seria investimento em ouro. Mais alguém? Alguma outra dúvida? Quiser falar ou escrever? Estamos aqui.